Hoje estaremos falando sobre troca de caminho. João 7, capítulo 7, versículo 1, fala assim: E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Às vezes acontecem situações em nossas vidas que nos obrigam a andar em outra direção. O próprio Senhor Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, precisou buscar um novo caminho. Não que estivesse com medo, mas por uma questão de prudência. Assim, a pessoa sábia, sempre pensa nas suas escolhas e se livra de tudo aquilo que pode lhe prejudicar. O Senhor Jesus sempre nos deixou muitos exemplos, não só em palavras, mas, acima de tudo, em atitudes. E aqui vemos mais um deles. Uma vez ciente do perigo, se afastou do caminho mau. Infelizmente, não são poucas as pessoas que se expõem ao perigo desnecessário. Ao invés de fugir do mal ou da aparência do mal, ficam ou vão na sua direção, agindo de forma emotiva, acabam se destruindo. Fortes são os que pensam sempre antes de agir. Fortes são os prudentes. Forte é o que foge dos laços de morte. Forte é o mais educado. Forte é o que se domina. Existem muitos caminhos e pessoas que parecem ser boas aos olhos, bom para frequentar, se divertir ou até mesmo passar, né? Então existem caminhos que é bom às vezes para frequentar, para se divertir, para passar olhando aos olhos carnais, tá? Mas existem também pessoas que parecem, né? Que são boas para conversar, desabafar, mas por serem também pessoas emotivas, acabam te instruindo a ir por caminhos errados. Andar na presença de Deus é seguir os seus conselhos, é pedir a sua ajuda, e Ele te guiará e guardará diante de todos os teus inimigos. Então veja só, né? Aqui logo no início fala que o Senhor Jesus, Ele andava pela Galileia e já não queria mais andar pela Judeia. Então, por que Jesus não queria mais andar, né? Não queria andar mais pela Judeia? Ora, porque com certeza aconteceram situações que iriam colocar a vida do Senhor Jesus em risco. E é lógico que Jesus, ele tinha um tempo para cumprir a sua missão. Ninguém ia tocar no Senhor Jesus, né, antes do momento dele se cumprir. Ele era o Filho de Deus, sim, mas ele veio na terra em forma humana, de forma de carne e osso. Por mais que ele é o Filho de Deus, ele é o super-herói, ele podia fazer tudo. Não é bem assim. Se ele viesse e abusasse dessa autoridade, se ele abusasse dos direitos dele de Filho de Deus, então ele não teria como cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Então, mesmo sendo Filho de Deus, Jesus, ele precisou se desviar. E nós podemos ver isso também lá atrás, no nascimento do Senhor Jesus, quando o próprio Deus, né, revelou para o José, que estava fazendo ali o papel de pai do Senhor Jesus, um pai aqui na terra, né, para que ele pudesse fugir de Herodes, fugir dos inimigos que estavam o perseguindo para lhe tirar a vida. Então veja, mesmo o Senhor Jesus sendo Filho de Deus, ele precisou ter uma certa proteção, receber um certo livramento. Mas são as nossas atitudes, pessoal, é a nossa vigilância, a nossa prudência que muitas vezes nos traz esse livramento.
através das escolhas que nós fazemos. Como a Bíblia menciona, né? Existem caminhos que, olhando aos olhos, parecem ser caminhos bons de frequentar, de andar, de passar, mas, infelizmente, são caminhos que está levando a pessoa para a perdição, para o abismo, para a destruição. Então, quando a pessoa ela é prudente, quando ela é vigilante, ela vai sempre procurar se desviar do caminho mau. Veja que o diabo, quando tentou o Senhor Jesus, ele disse assim, ó, se tu és o Filho de Deus, se lança daqui lá embaixo. Então, o diabo, ele é oportunista, ele aproveitou aquele momento em que Jesus estava saindo de um jejum fragilizado, com fome, para trazer sugestões. E assim também ele traz pessoas para sugerir por onde nós devemos andar, o que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar. E uma pessoa, por exemplo, que é emotiva, uma pessoa no mundo que ela é emotiva, ela não tem como te dar bons conselhos, não é? É aquele caso assim, da mulher que o marido traiu, aí a amiga vai dar um conselho e diz assim, olha para você, olha quem é você é linda, você é maravilhosa, sai mesmo, trai ele também, paga da mesma moeda. Isso é emoção, isso é uma emoção, né? Então, o mundo não tem os bons conselhos para nos dar. O mundo, as pessoas do mundo que andam, né, seguindo a orientação do mundo, as influências mundanas, elas não têm o que nos proporcionar. E nós temos que ser prudentes para que nós venhamos a andar por caminhos bons. E para que nós venhamos a andar por caminhos bons, nós sempre precisamos buscar a direção do Espírito Santo. E existem momentos na nossa vida que às vezes nós estamos indo por um determinado caminho. Quando eu falo caminho, às vezes nós estamos praticando alguma coisa, fazendo algo que a gente precisa parar. A gente precisa parar e refletir. Às vezes o pai, a mãe, dá um bom conselho para o filho está andando com uma má companhia e a mãe diz, olha, é hora de parar, essa companhia não é boa, não vai por esse caminho, sai de perto dessas pessoas. Mas às vezes a pessoa, ela, né, por orgulho ou porque ela não quer, por rebeldia, né, ela acaba não dando ouvidos. E aí, por ela não ouvir a orientação, ela não ouvir o conselho, ela permanece naquele caminho, então ela expõe a vida dela à vergonha, à humilhação, ao ridículo. Ela expõe a vida dela até mesmo à morte, né? Eu conheço o caso de uma moça que era até nossa amiga, eu já mencionei aqui, que ela perdeu a vida jovem, com 24 anos, 23, por conta de amizades. A mãe sempre falava, não vai por esse caminho, não faz isso, não faz. E um dia ela foi desaparecer a cabeça e saiu com uma determinada amizade que já havia dado a ela, trazido para a vida dela um acidente de carro. Ela já havia batido com o carro com essa amiga. E aí ficou machucada na época, mas não morreu. Mas aí depois a mãe falou, não vai hoje. Ela, não, eu só vou desaparecer minha cabeça e tal. E ela foi. E na volta, essa amiga brincou, né? Essa amiga brincou com o carro, rodou na pista, aquele negócio todo, o carro capotou e ela quebrou o pescoço e morreu. Então, às vezes a pessoa, Deus ele dá o quê? Os sinais, ele usa, né? Ele usa pessoas, ele usa coisas para tirar aquela pessoa daquele caminho mau, daquilo que ela está fazendo, ou para onde ela está indo, ou com quem ela está convivendo. Ora, se você está num ambiente que
olhando aos olhos, parece até ser legal, mas que você sabe que aquilo ali pode te trazer algum tipo de prejuízo, seja no trabalho, seja no meio da parentela, seja com os amigos, a pessoa não pode se deixar levar por aquilo. Quantos casos, às vezes o irmão estava lá no meio da rua, arrumou uma briga, uma encrenca, aí o outro estava dentro de casa. Aí foi lá, não, vou lá que meu irmão está lá, vou comprar a briga dele. Aí aquele que estava brigando sobrevive e o outro que saiu para comprar a briga morre. Entende? Então, nós temos que ter prudência. Você vê, o mundo ele caminha para a destruição. Hoje eu estava vindo para cá e eu estava observando, né? As pessoas empolgadas pela data, né? Do carnaval, todo mundo descendo para ir para o centro do Rio, para ir para as praias. Você vê, olhando para nós que estamos aqui, parece que nós estamos no caminho errado, não é? Parece que nós estamos buscando coisas erradas, mas nós não estamos... Aí, no transporte que eu estava, entrou até um rapaz evangelizando e falando, né, de Jesus, aquele negócio todo, e as pessoas olhavam para ele e ali elas olhavam assim com desdém, fazendo pouco caso, como quem diz assim, um dia desse de feriado, um sol, o cara vem falar de Jesus. Mas uma coisa ele me chamou a atenção, foi quando ele disse assim, antes de me converter, eu sempre questionava minha mãe do tempo do fim, porque minha mãe sempre falava que Jesus vai voltar, e aí ele disse para a mãe dele assim, mãe, desde que eu era criança a senhora diz que Jesus vai voltar, mas a resposta da mãe foi o seguinte, meu filho, se você for no cemitério, Jesus já voltou para muita gente. Entende? Então, Jesus pode até não voltar agora na sua época, mas para muita gente lá no cemitério, Jesus já voltou. E ele falando ali, evangelizando, e eu vi Deus naquele rapaz ali e as palavras sábias. Mas por outro lado, né, a Bíblia diz que a gente não pode jogar pérolas aos porcos, porque a Bíblia diz que os sãos não precisam de médico. E você imagina, uma pessoa que está indo em direção a uma curtição, nós estamos falando em caminhos, né? Nesse momento, aquelas pessoas que estão indo para a praia, para o pagode, para o bloco, elas estão indo num caminho de diversão, que aos olhos delas parecem ser caminhos bons. Então, ali naquele momento, é como se ele estivesse lançando a pérolas aos porcos. Porque eles não estão, aparentemente, aos olhos deles, eles não estão doentes. Eles estão, vamos dizer assim, saudáveis. Para eles estão bem e aquela pessoa ali é que está no caminho errado. Aquela pessoa que está falando de Jesus é que está no caminho errado. A palavra de Deus é uma pérola. A palavra de Deus é uma pérola, né? Muito preciosa. E os porcos, né? São aqueles que estão ali abastados, né? Eles estão abastados. São aquelas pessoas que estão achando que elas estão bem, achando que elas estão felizes, elas estão... igual na época de Noé. Elas estão tranquilonas para elas. Embora elas estejam no caminho errado. Mas elas olham como se aquele, né, servo, aquela serva, que está errado, que está louco. Por isso que Jesus, ele disse, não lançai as pérolas aos porcos. A palavra de Deus é uma pedra preciosa, uma joia preciosa, que ela precisa ser dada e colocada na hora certa e no lugar certo. Precisa ser preservada. Você vê uma joia exposta por aí? Não, o que tem valor é guardado em cofre. É guardado no cofre, né? E é dado para aqueles que lutam para conquistar. Então, nós é que precisamos de Deus. Somos nós é que precisamos. Então, para que Deus se revele para nós, nós temos que nos considerar perdidos, doentes, né? Nós precisamos estar quebrantados. Porque Deus, Senhor Jesus, Ele não
rejeita e nem despreza um coração quebrantado, humilhado, oprimido. Então esses não vão rejeitar a pérola. Se você for oferecer, né, a pérola, que é a palavra de Deus, para as pessoas que estão oprimidas, doentes, perdidas, e elas se enxergam nessa condição, elas vão se apegar, elas vão querer, elas vão dar valor a essa pérola. Porém, a pessoa que não está se achando perdida, ela está com aquela falsa sensação de bem-estar, ela não vai querer mudar o caminho dela. Mas veja bem, se nós queremos verdadeiramente, se nós queremos chegar a algum lugar, nós temos que ter prudência. Nós não podemos, nós não podemos nos expor. A Bíblia diz que se alguém, te levar a capa, deixa a túnica. Se mandar você andar 1 milha, você anda 2. Não é isso que a Bíblia ensina? Então, nós temos que mudar o nosso caminho, nós temos que ser prudentes, evitar brigas, evitar confusões, dissensões, palavras ásperas. Por exemplo, você está indo aqui, você está indo para a sua casa. Se você vê que você vai passar por um caminho hoje, que é um caminho turbulento, é um caminho, dificultoso, é algo que você muda de caminho, faz igual o Senhor Jesus. Ele é o Filho de Deus, estava na terra, mas ele mudou de caminho. Foi pela Galiléia, deixou de ir pela Judéia. E se for preciso, no que depender de nós, ter paz com todos, nós temos que ter essa paz com todos. E se precisamos mudar de caminhos, até para que não venhamos nos prejudicar e não prejudicar a ninguém, é a nossa parte mudar esse caminho. Amém, pessoal? E para você que nos assiste, nas mídias, nas redes sociais, fica aqui essa palavra. O Filho de Deus, ele precisou mudar o seu caminho para que ele não viessem a correr risco até mesmo de morte. Então, se faz necessário que você venha hoje escolher um outro caminho, Jesus ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e fora dele não há salvação. Procure andar na prudência, na mansidão, na humildade, procure andar com amor, em obediência à palavra de Deus, com bondade. O caminho de Deus é reto, não tem desvio, nem para a direita e nem para a esquerda. É a retidão que vai nos fazer chegar ao bom caminho, ao justo lugar. Deus abençoe a todos.